Amigos, estamos no último dia, esse é o 10º dia das 10 noites de reavivamento espiritual. Eu acabei inventando aqui de mudar os equipamentos para tentar melhorar para hoje. Parece que vai ficar legal, mas eu acabei apanhando logo no início aqui de algumas coisas, mas eu acho que agora já vai voltar tudo ao normal. E Deus seja louvado, porque nós vamos dar continuidade e nessa última noite ficou uma noite especial. Temos aqui alguns amigos para compartilhar a mensagem. E eu quero convidar você que está nos assistindo a compartilhar, ainda dá tempo. Vamos começar agora, em instantes, pouco tempo. Você tem aí um minutinho, que é o tempo em que eu vou conversar com meu amigo pastor Sérgio Monteiro, porque depois ele vai apresentar os convidados e você tem esse um minutinho para convidar, compartilhar o link, espalhar isso como folhas de outono, não é comportagem, mas espalhar o link, né? Um link de outono, não folhas de outono, mas um link aí por todos os lugares. Mande aí para os seus amigos, está bem? Aproveita este momento. Pastor Sérgio Monteiro, seja mais uma vez muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Mário Sérgio. Aqui é mais um encontro de Sérgio, né? O Fabiano Sérgio também, pastor Mário Sérgio. E nós aqui, os outros dois pastores não, o pastor Michelson. Seria melhor ainda se tivesse Michelson Sérgio e Eleazar Sérgio também. Seria fantástico isso. Né? Mas, pastor Mário, seria tranquilo. Pastor Mário, muitíssimo obrigado pelo convite. Nós estamos felizes de poder falar e nos dirigir mais uma vez aqui à Igreja Amada de Porto Velho, ao seu distrito. Temos certeza de que tem sido uma bênção. Vimos algumas das programações que ali transmitidas pelo YouTube. E nós esperamos e oramos também, aqui com a Olga também, que tenha sido de mudança, de transformação. E como diz lá naquele texto que nós lemos lá de Êxodo 12, que estes dias tenham sido os primeiros dias de um novo ano, de uma nova vida para cada pessoa do seu distrito. Que Deus abençoe muito a sua liderança nesse distrito e que o Eterno continue abençoando e guiando pessoas através do seu ministério, do Ministério Fabiano, da Andréia, e do Ministério dos Líderes e de cada pessoa na cidade de Porto Velho, na Igreja Central. Amém. Pastor Sérgio, o senhor esteve conosco aqui na quarta-feira passada, então há uma semana atrás, no dia 20, né? Hoje, dia 27, o senhor esteve uma semana atrás. Aí ali no finalzinho, nós já falamos que o senhor voltaria nessa quarta-feira também. E hoje o senhor não volta só, não é isso, pastor? Jamais. Sozinho, jamais. Sempre voltamos. Se é para voltar melhor, sempre. Né? E hoje aqui nós temos a presença de dois grandes amigos que acompanham conosco, estão sempre nas lives conosco. Um deles, o pastor Adriano Cecílio, infelizmente teve um imprevisto e não vai poder estar conosco, mas aqui já apareceu ali o pastor Michelson Borges, nosso querido amigo, editor da Casa Publicadora, pastor Michelson, um dos campeões do criacionismo no Brasil, um dos campeões da revolução antimediática no Brasil também, dessa mídia maluca que está tentando nos impedir de sermos reavivados e chegar ao céu. Conosco também vai estar... Pode falar, pastor. Seja muito bem-vindo, pastor Michelson. É um privilégio recebê-lo aqui. Talvez o senhor não lembre, mas uma vez eu o recebi na minha casa, lá em Hortolândia. O senhor foi pregar na Igreja Central, eu estava ali como auxiliando ali o pastor Urias Chagas na época, e aí tivemos o privilégio de recebê-lo também ali na minha casa, viu? Prazer agora recebê-lo de forma virtual aqui de Porto Velho, Rondônia. Prazer é meu, pastor, reencontrá-lo, né? Depois de tantos anos, já faz um tempinho aí já, né? Faz. É uma alegria estar aqui entre os Sérgios, né, nesta noite, e com a sua igreja também. Prazer, um grande abraço aí para os irmãos de Porto Velho, os irmãos que estão nos acompanhando também nessa transmissão. Que Deus abençoe todos, possamos realmente nessa noite sentir a presença do Espírito Santo bem pertinho da gente. Amém. Amém. O outro querido amigo que está conosco é o pastor Michelson, antes da gente anunciar, o pastor Michelson também, o meu filho fez uma pergunta para ele lá no NASP, no dia que ele foi lá também, e meu filho disse, eu quero ir lá conhecer o pastor Michelson Borges. E foi a primeira vez, meu filho gostava de me ouvir pregar, e foi a primeira vez que ele preferiu ir ouvir outra pessoa pregar, e nesse sentido, pastor Michelson Borges, o senhor tem uma dívida comigo, viu? Tem uma dívida comigo disso daí. Já passei por isso também, pastor. Já passei por isso com meus filhos também. E ele amou, viu? Foi uma bênção. E hoje, queridos irmãos, vai ser uma bênção também. E conosco também está o pastor do Copo de Palmito,
o nosso querido amigo pastor Eleazar Domini. Olha lá, não podia faltar. Pastor Eleazar Domini, um pastor, está ali na missão São Luís, né, pastor? Missão Nordeste Maranhense. Nordeste Maranhense. Missão Nordeste Maranhense. O pastor Michelson e eu e o pastor Adriano temos uma dificuldade com o pastor Eleazar. Ele tem uma mania de ficar ligando para a gente, ligando de lá das praias paradisíacas que ele fica passeando. E as segundas-feiras dele são segundas-feiras de trazer a nós tremendo. Imagine, hoje eu passei a 38 graus aqui em São Paulo, pastor Mário, pastores. Uou! De Nem 38 graus. Assim. Aqui tivemos 38 graus aqui em São Paulo hoje. Onde é que estava a praia? A mais próxima estava a muitos quilômetros de distância. Hoje, graças a Deus, o pastor Eleazar não me ligou. Por quê? Porque ele estava visitando as pessoas do seu distrito, fazendo aquilo que Deus mandou que ele fizesse, que era levar pessoas ao batismo. Pastor Eleazar, apresento o pastor Mário Sérgio Calegão, um grande amigo. Seja muito bem-vindo também, pastor Eleazar. Muito obrigado, excelência. Obrigado, pastor Mário Calegão. É bom estar aqui. Boa noite aos irmãos aí da Igreja Central de Porto Velho. Olha só, eu estava na Bahia, aí subi para Aracaju, já estou em São Luís. Oh, o caminho está vindo para cá. Em algum momento, vai que a gente... está vindo para cá. Mas é muito bom estar com vocês, tá? Quero dizer para o senhor e para todos os pastores aqui também, Michelson e também o pastor Sérgio, vocês são muito bem-vindos. Vou me recolher agora, ok? Vou deixar este momento com vocês. Aqui presente está a Igreja Central de Porto Velho e muitos outros amigos do estado de Rondônia. Deus abençoe vocês e tenha certeza que seremos ricamente abençoados. Muito obrigado, pastor Mário. Muito obrigado, pastor Mário, Igreja Central de Rondônia, Igreja Central de Porto Velho. Eu estou vendo ali algumas outras pessoas de outros distritos também, mandando um abraço. Vou dizer para vocês o seguinte, queridos amigos, o pastor Michelson vai direcionar, porque ele é o guide, ele é o homem que tem o controle de comunicação. A gente só tenta, né? Mas, assim, nós queremos também, em algum momento, se você tem alguma pergunta sobre reavivamento, sobre os assuntos que vão ser tratados aqui, se surgir alguma pergunta, manda ali no chat, nós vamos tirar um minutinho ao final, vamos tratar de tirar um minutinho para responder rapidamente algumas das suas perguntas. E se você não quiser escrever no chat, manda para o pastor Mário Sérgio, ali no WhatsApp dele, e ele vai fazer essas perguntas ao final. Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidar agora o pastor Eleazar a fazer uma oração para a gente, e em seguida o pastor Michelson nos conduza nesse estudo de hoje, com a graça de Deus e com a presença do Espírito Santo. Pastor Eleazar, ora para a gente, brother. Excelência, ora aí, tá fechado o microfone. Ok, ajeitando aqui a iluminação. Pronto, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nossa gratidão ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nessa noite, virtualmente, para transmitir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta tarefa. É sempre uma responsabilidade grande quando seres humanos, falhos, imperfeitos, ousam abrir a boca para falar do Senhor, ousam abrir a boca para proferir uma mensagem vinda dos céus. Nós pisamos em terreno sagrado e pedimos a Tua unção para isso. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, amigos que estão nos acompanhando aqui pelo canal da Igreja Central de Porto Velho. É uma alegria, é um milagre da tecnologia, né? Estarmos em locais tão distantes. São Paulo a Porto Velho é quase um pedaço do planeta, né? É um pedaço do planeta de distância. E a gente fica assim admirado, né, nesse momento da história que eu creio Deus permitiu, Deus conduziu as coisas, as descobertas, os avanços tecnológicos para que a mensagem de salvação fosse pregada a todo mundo. Afinal, é isso que aguardamos para que Jesus volte, né? A pregação do evangelho em todo mundo. Eu tenho certeza que os irmãos estão bem antenados, estão bem atentos ao que está acontecendo no mundo. Nós tivemos aí um ano de 2020 bastante singular, pelo menos eu, em toda a minha vida, de quase 50 anos, nunca passei por uma experiência tão diferente quanto essa. E eu percebi, nós fizemos lives, né, durante esse ano de 2020, pastor Sérgio, pastor Adriano, pastor Eleazar. Aliás, eu quero pedir que você, se não conhece os canais deles no YouTube, né,
que se inscreva lá, Minuto Profético, Fala Sério Pastor, o canal do pastor Sérgio Monteiro também, meu também, fica aqui o meu convite para que você conheça, Michelson Borges, se inscreva, acione o sininho lá para receber as notificações, né? E também o canal aqui da Igreja de Porto Velho para acompanhar as pregações e programações. Então, nós organizamos aí lives durante o ano todo e no começo da pandemia fizemos uma série de lives sobre Apocalipse. E foi maravilhoso ver ali milhares de pessoas toda sexta-feira à noite, quando nós fazíamos as lives, conectadas, acompanhando, né, as pregações e os estudos. Tivemos picos de 2.000, 3.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo. E isso é uma coisa maravilhosa. Então, tivemos um ano difícil, um ano com muitas perdas, um ano de inseguranças, mas também um ano que nos mostrou que, com a ajuda de Deus, é possível, sim, levar a mensagem rapidamente a este mundo. Presencialmente, ou então, de modo virtual, como estamos fazendo agora, né? Vejam, pastores reunidos, pregando o evangelho para uma igreja e para muitas pessoas de maneira gratuita e poderosa, porque o Espírito Santo está conosco. Então, realmente é algo maravilhoso. Como eu dizia, eu creio que vocês estão acompanhando aí os acontecimentos, as notícias, a eleição do novo presidente norte-americano. Hoje mesmo ele fez um pronunciamento à nação norte-americana e falou ali sobre uma das suas grandes prioridades, que vai ser lidar com as mudanças climáticas. Desde 2008, eu tenho falado sobre esse assunto, portanto, há 12, 13 anos falando sobre esse assunto. Tenho vários vídeos no meu canal, vários textos em meus blogs sobre o ecumenismo, um alinhamento mundial em torno do ambientalismo. E agora é muito interessante ver um presidente americano católico, jesuíta, alinhado ao jesuitismo, um papa jesuíta, os dois falando a mesma língua. Para os dois, a questão ambiental é uma prioridade. E o papa tem lá sua carta apostólica Laudato Si, na qual ele defende o domingo, o descanso dominical, como uma proposta ali para amenizar o domingo verde, o domingo ecológico, como alguns têm chamado, né? Para amenizarem os efeitos do aquecimento, das mudanças climáticas, enfim. Então, realmente é um momento muito especial e eu tenho certeza que Deus está nos dando tempo para que possamos cumprir nossa missão. E antes que isso aconteça, a igreja precisa passar por um reavivamento. Vocês estudaram durante 10 dias, louvado seja Deus por isso, esse assunto tão importante. Depois eu quero concluir lendo um texto de Ellen White em que ela diz que realmente essa é a maior das nossas necessidades, o reavivamento. De nada adianta sabermos o que está acontecendo ao redor, mas estarmos com a vida morna, como laodiceanos, né? Com o coração endurecido. Nós precisamos realmente desse batismo do Espírito Santo, precisamos desse reavivamento, que vai também, concomitantemente, produzir uma reforma em nosso meio, e assim estar preparados, cumprindo a missão, até que Jesus volte. Como o assunto de hoje é reavivamento, e reavivamento tem que ver com fé, com santificação, eu acho que vale a pena a gente começar, então, pelo começo, né? E eu quero, então, iniciar a nossa rodada aqui de bate-papo, de perguntas e respostas, perguntando ao pastor Sérgio algo bem básico, mas que eu acho que, se eu fosse perguntar para vocês que estão nos assistindo, talvez seria daquelas perguntas mais ou menos assim. Agostinho, de Hipona, dizia assim: se me perguntam o que é o tempo, se não me perguntam, eu sei o que é, mas se me perguntam, já não sei mais. Tem coisas assim que, se formos definir, parece que as palavras faltam, parece que é algo tão simples, tão corriqueiro, mas se for definir, parece que complica, né? E eu acho que a fé é uma dessas coisas, né? Porque quando a gente pede para definir, alguns dão aquela travadinha, né? Então, nada melhor do que pedir aí a um hebraísta, um estudioso da palavra de Deus, como o pastor Sérgio tem sido, uma pessoa que tem ensinado a Bíblia a muitas pessoas, louvado seja Deus pelo seu ministério. Amém. Pastor Sérgio, o que é fé? Pergunta fantástica, pastor Michel. Só ali o pessoal está mandando, antes de responder, o pessoal está mandando ali que existem 2.937 quilômetros entre São Paulo e Porto Velho, né? Eu já olhei ali, como eu estou na fase fitness, né? Eu olhei para ver de bicicleta quanto daria. Dá 3.455 horas de bicicleta. Eu desisti. Eu prefiro ir de avião ou de carro, tá? Então, assim... Pensei que você ia, rapaz. Rapaz, eu olhei andando também. Andando dá 600 horas. Aí, sabe, a primeira coisa que eu pensei...
foi assim, 600 horas andando. 600 horas andando. Quando eu coloquei, eu falei, será que Jesus iria andando até lá? Jesus iria na época dele? Iria. Na época dele, ele com certeza iria. Não é nem o percurso que Israel dá 2.000 quilômetros aproximadamente entre o Egito e lá em Canaã. Ou seja, é mais ou menos a mesma distância que dali da terra de Gósen até chegar lá em Jerusalém, até onde hoje está Jerusalém. Dá um pouco mais até, na verdade. Tiveram que ter muita fé para andar tudo isso, né? Tiveram que ter muita fé. Eu acredito o seguinte, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que não é fé. Nós temos um conceito muito evangélico, isso não é ruim, mas um conceito que não é bíblico a respeito de fé. Nós pensamos de fé, pastor Michelson e queridos amigos da Igreja Central de Porto Velho e outros que nos assistem também. Nós pensamos de fé no sentido de crença. Né? Quando nós olhamos, você tem fé, mostra-me a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E nós criamos o conceito de uma separação abrupta entre fé e obras, no sentido de que fé é o que está no coração, fé é aquilo que nós cremos, como nós cremos, nos relacionamos, e obras é o resultado de fé. Olha só, na Bíblia, a palavra fé, lá na Bíblia hebraica, eu não vou lhe falar, no primeiro momento, falar sobre a Bíblia hebraica, tá? Sobre o Antigo Testamento. Fé na Bíblia hebraica não tem nada a ver com crença. Não tem nada a ver com crença. Não tem nada a ver com essa ideia de... E é estranho, porque a palavra hebraica utilizada para que nós traduzimos por fé, ela em nenhum lugar ela aparece com o significado de fé. Das 49 vezes em que ela aparece, nenhuma delas no dicionário, nenhuma delas na concordância aparece traduzido por fé. E isso é estranho, é muito estranho. Por exemplo, quando Abraão diz que ele creu, ele foi imputado por justiça, ali nós poderíamos entender, a palavra hebraica utilizada ali é amém. Essa palavra que a gente usa sempre, o amém. Só que ele está numa forma de causativo, que é imen. E essa forma do causativo significa foi-lhe causado crer. Ele foi levado a acreditar, mas ele foi levado a acreditar em decorrência de outra coisa. E não apenas acreditar. Ele foi levado a ser fiel. A raiz da palavra hebraica, já definindo o que significa fé no pensamento hebraico, eu vou mostrar um texto para vocês que mostra muito isso. Tem dois muito interessantes, mas o primeiro deles, abre lá sua Bíblia ali no livro de Êxodo. Olha que interessante esse livro, o livro de Êxodo, capítulo 17, verso 12. Mas falar, o que tem a ver com fé ali? Se você abrir sua Bíblia lá, abre aí para a gente. Vou esperar você abrir. Abriram a Bíblia ali? Olha só. O que diz ali? Eu vou ler na revista atualizada. Eu estou aqui vendo o meu Bible Works, né? Então, na revista atualizada diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E onde é que está a palavra fé aqui, pastor? A palavra fé, na verdade, em hebraico, emuná, ela está aqui quando diz que as mãos dele ficaram firmes. Que diz assim, Vayehi adav emuná adbo hashamesh. Em outras palavras, e eis que as suas mãos ficaram firmes, emuná. As suas mãos tiveram fé. As suas mãos ficaram firmes, paradas, no mesmo lugar, tiveram firmeza. Adbo hashamesh, até que saiu o sol. Até que veio o sol, saiu o sol ou até o pôr do sol. Aqui o termo poderia ser qualquer um dos dois. Tá? Então, a primeira vez que aparece o substantivo aqui, que nós traduzimos por fé, aparece num contexto que não tem nada a ver com crença. Tem a ver com a força, com a firmeza da mão de Moisés ao ser amparado por Hur e Arão, e os dois segurarem as suas mãos e as mãos dele não se moverem. Suas mãos não se moverem nem para um lugar e nem para o outro. Em Deuteronômio 32, verso 4, falando a respeito de Deus agora, vejam lá Deuteronômio 2, verso 4. Diz assim, eu vou esperar você abrir sua Bíblia. Ali, pode abrir aí sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Ali na nossa Almeidinha, na nossa Almeida, que a gente chama de Almeidinha carinhosamente, revista atualizada ou corrigida, ele diz assim, ele é a rocha, ou na Almeida atualizada, diz, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. E aí diz assim, porque Deus é fidelidade, dele não há injustiça, é justo e reto. Ou na corrigida diz, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Essa palavra verdade ou fidelidade é a palavra que nós utilizamos para fé. Olha, dois conceitos então que nós já encontramos
aqui relacionados à palavra hebraica, ao conceito hebraico de fé, que não tem nada a ver com o que nós pensamos que é crença. Primeiro, firmeza. O segundo, fidelidade. Fidelidade. Deus é fiel, Deus é fidelidade. E olha que legal, Deus é fidelidade. Lá em 1 Samuel 26, 23, nós encontramos mais uma vez ali falando a respeito da fidelidade de Deus. Né? Ele diz assim, 1 Samuel 26, 23. O Senhor, porém, pague a cada um segundo a sua... Pague a cada um, eu vou ler na corrigida e fiel, a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Aqui é aquele episódio de Davi. E o que é que a palavra... Qual é a palavra para fé aqui? Não é fé, é lealdade. Olha só, Davi dizendo que ele era leal, ou seja, fiel, fidedigno, confiável, verdadeiro. Eu poderia ler aqui, são 49 lugares em que aparece a expressão emuná, sendo a mais famosa da Bíblia hebraica, aquela que nós encontramos ali no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz, você pode abrir a sua Bíblia aí também, diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Justo, o tzadik, o justo, é aquele que pratica a justiça. Então, nesse sentido, não é aquele que crê. O tzadik, nas escrituras hebraicas, significa aquele que obra, aquele que pratica, aquele que não apenas declara, não é aquele que diz apenas eu creio, mas aquele que na sua crença vive em fidelidade. É por isso que o justo viverá por sua emuná. E a emuná, como nós vimos, é lealdade, fidelidade, verdade. Em outras palavras, é o conjunto da obra. É a declaração de que é um filho de Deus e a demonstração de que é um filho de Deus. Uma fé declarada, nós dissemos isso lá no Adventismo Decifrado, no nosso primeiro ou segundo, me lembrem aí, se não me engano, foi nós falamos sobre justiça pela fé. Se não me engano, foi no segundo, né? No primeiro ou no segundo? No segundo, né? E no segundo nós falamos isso. Uma fé Aliás, declarada. pastor Sérgio, é bom, desculpa te interromper, mas é bom avisar aos amigos que todas essas lives que fizemos aí, Apocalipse, Adventismo Decifrado, estão disponíveis em nossos canais no YouTube, né? Se você quiser ir lá e ter acesso a um desses estudos, estão todas lá à disposição. E lá nós nos aprofundamos mais até do que nós vamos poder hoje, em decorrência do tempo também, e de podermos trazer uma mensagem, nós vamos a aspectos mais técnicos lá. Mas resumindo, para resumir aqui, o que é que o texto hebraico nos diz? E o que é que o conceito bíblico de fé nos diz? Fé é o conjunto de todas as suas ações relacionadas à sua comunhão com Deus e à sua declaração de vida com Deus. É entrar num relacionamento de aliança, é aceitar o convite e entrar num relacionamento de aliança e ser fiel a essa aliança. Leia comigo agora Hebreus 11, verso 1, com isso em vista. Né? Hebreus 11, verso 1, pois a fé... Vamos abrir lá em Hebreus 11, verso 1, e é o último texto que eu gostaria de ler com você nessa noite, aqui desse texto. Hebreus 11, verso 1, diz assim, né, na corrigida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou, na atualizada, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Lê comigo aqui, considerando esse conceito hebraico, conceito bíblico de fé. Ora, a fidelidade é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ora, a lealdade é o firme fundamento das coisas que se esperam e as prova das coisas que não se veem. A verdade é o fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Deus, que é verdadeiro, e sua aliança feita em nosso favor é o grande fundamento. É a lealdade dele e a nossa lealdade a ele, demonstrada não apenas em palavras, mas em atitudes que são o fundamento da nossa certeza de que poderemos estar com ele, passar pelos últimos acontecimentos, passar pelos últimos eventos, estar com ele nas mansões celestiais. Logo, fé não é apenas uma declaração de crença, nem o que nós sentimos, nem uma emoção forte causada ao nosso coração, mas é o conjunto da nossa vida declarada e demonstrada nas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Foi muito bom começar por aí, até porque, pastores, né, tem gente que pensa que fé às vezes é um pensamento positivo, né? Por exemplo, não vai chover, não vai chover, não vai chover. Ele olha para fora, está chovendo, eu não tenho fé.
Né? Então, isso não é fé, né? Está bem longe do conceito bíblico de fé. Aliás, o pastor Sérgio citou aí Abacuque, me permita aqui só ler, porque Abacuque ele termina com uma declaração, né, de fé partida de um coração que confia inteiramente no Senhor, que tem uma relação com o Senhor. E termina dizendo assim, né, o livro, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ó Deus, ó Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Então, resumindo, ainda que tudo dê errado em minha vida, ainda que o mundo pareça desabar, nele esperarei. E vou me alegrar porque o Senhor é que faz a promessa. Então, é maravilhoso ver como Abacuque ele traz o texto ali que o pastor Sérgio leu, né, sobre o justo que viverá pela fé, e ilustra isso no final, dizendo que mesmo que tudo isso de errado aconteça, eu vou continuar confiando, porque eu conheci Deus. É Jó 13, verso 15, né, pastor? Ainda que ele me mate, nele confiarei, nele esperarei. Exatamente. Jó 13, 15. Então, ainda que ele... Veja que isso é fé, né? Isso é confiança, né? Ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Mas como que essa confiança pode existir? Só se confia em quem conhece. Então, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você está tão absorvido pelas coisas do mundo, pela indústria cultural, pela mídia, né? Se você está tão envolvido com essas coisas, você não vai ter como conhecer o Senhor. E não conhecendo o Senhor, você não pode ter confiança nele. E a fé, então, que deveria vir pelo ouvir a palavra de Deus, não vem, porque a palavra não é ouvida. Então, vamos pensar um pouco nisso essa noite, vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque essa introdução aqui, ela tem tudo a ver com reavivamento. Não há reavivamento sem fé, e não há fé sem relacionamento. Pastor Eleazar, vamos corrigir também uma distorção que existe por aí. Quando se fala, por exemplo, em perfeição bíblica, né? Existe o conceito de perfeição e um tal de perfeccionismo aí que às vezes atrapalha essa compreensão do que é fé, do que é relacionamento. Explica para a gente, pastor Eleazar, por favor, o que é perfeição segundo a Bíblia. Bom, muito legal. Há uma confusão, realmente. Uma boa noite a todos. Há uma confusão, realmente, no que seria a perfeição cristã. E a perfeição cristã, de acordo com a palavra do Senhor, ela está muito relacionada a um processo. O processo da santificação, este processo de entrega, de luta contra o pecado, esse processo é o chamado de perfeição. Inclusive, há um texto no Espírito de Profecia, e esse texto eu acho assim, ele fantástico. Ele diz que nós podemos ser perfeitos em cada etapa da nossa vida. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele não mostra o ápice. O ápice não é mais santificação, é glorificação. Para nós, chegar ao nível máximo, chegou ao céu. Você não... chegou ao estado de glorificação. Então, no Espírito de Profecia, nós temos um texto muito interessante que diz assim, que nós podemos ser perfeitos em cada etapa da nossa vida. Aí ela continua dizendo assim, mas sempre haverá algo a acrescentar. Mas peraí, se eu já sou perfeito nessa etapa, como é que tem que acrescentar mais alguma coisa? É porque a perfeição bíblica e dentro do Espírito de Profecia não está relacionado com a completude, mas com o processo. Não é o fim da jornada, mas é o caminho a ser percorrido. Não é o ponto de chegada. O ponto de chegada é a glorificação, mas é o trajeto até lá. Isso é chamado perfeição. E eu queria analisar com vocês um texto, gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias aí em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Esse é um texto muito interessante, e eu gostaria de ler esse texto aqui com vocês. Todos já encontraram aí Filipenses capítulo 3. Eu até ia colocar esse texto aí que eu mencionei da senhora White, podemos ser perfeitos em cada etapa da nossa vida, mas eu vou ver se... Eu vou procurar ele aqui rapidinho depois, quem sabe eu compartilho aí na tela com vocês, tá? Mas vamos lá, vamos para o texto bíblico. Filipenses capítulo 3,
Paulo vai falar sobre esse aspecto da perfeição. E olha o que Paulo diz. Capítulo 3, verso 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo aqui. Não que eu já tenha o quê? Alcançado. Então, Paulo está dizendo, eu não alcancei. Ou que eu já seja o quê? Perfeito. Então, Paulo está dizendo claramente, eu não alcancei e ainda não sou o quê? Perfeito. Claro, está claro. É o que ele está dizendo, não sou eu, é Paulo. Não que eu tenha alcançado ou que já seja perfeito. Mas, uma coisa eu faço. Prossigo para alcançar aquilo para que fui preso, que fui também preso por Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou prosseguindo, andando, trajeto, ok? Continuemos. Irmãos, verso 13. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. E Paulo vai repetir. Ele já disse no verso 12 que ele não alcançou. Eu não julgo que eu alcancei. Ele diz, olha, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E ele repete. É que as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo, caminho, trajeto, estrada, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo disse aqui claramente o quê? Olha, eu não julgo ter alcançado, eu não alcancei, ou, como diz no verso 12, não que eu tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Mas eu faço uma coisa, eu prossigo, eu não paro, eu ando, eu vou avante, eu caminho em direção a. Ok? Então, está claro que Paulo disse que ele não é perfeito, que ele não alcançou. Agora vamos ver o próximo verso. O próximo verso é o verso 15. Olha como ele diz. Pelo que todos quantos já somos perfeitos... Agora, peraí, Paulo, agora você entrou em contradição, pô. Você disse que não é perfeito, agora você disse que é perfeito, aí você está me deixando confuso, Paulo. Olha, ele diz, olha, não que eu tenha alcançado ou que eu já seja perfeito, mas eu estou prosseguindo. Aí lá no verso 15 ele diz, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Aí, ou você é perfeito, Paulo, ou você não é perfeito. Mas é porque é simples. A lição que Paulo está querendo dar para nós aqui é uma lição simples. O que Paulo está querendo dizer é que perfeição é exatamente esse caminho a ser percorrido. Quando ele diz que ele não chegou, ele está dizendo, eu ainda não alcancei este nível lá da glorificação. Eu não estou nesse estágio de glorificação, de impecaminosidade. Mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou prosseguindo. Então, nós que já somos perfeitos, ou seja, nós que estamos nesse trajeto, nós que estamos prosseguindo, perceberam? Biblicamente, queridos, perfeição não está atrelada a um estado de uma glorificação aqui na Terra ainda. Até parece uma coisa assim meio sem sentido, mas é que alguns consideram exatamente isso. Alguns consideram que a perfeição é você praticamente já viver aqui na Terra num estágio como se você já estivesse vivendo lá no céu. Nós não deixaremos de ser pecadores enquanto estivermos aqui. O Espírito de Profecia tem um texto que diz que só será seguro dizer que estamos livres e sem pecado quando depusermos as nossas coroas aos pés de Cristo, lá no céu. Por enquanto, é luta. Ela diz, teremos luta daqui até lá. É luta, é batalha. E em toda a batalha, nós estamos sujeitos a vitórias e derrotas. O que nós não podemos fazer é nos prostrarmos diante da derrota e esquecermos, porque o Deus que está conosco, o que Paulo fala, o que Paulo esquece? Paulo diz, ele não esquece de Deus. Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu caí, mas eu me levanto. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. Se eu errei, eu vou procurar não errar mais. Se eu cometi uma falha, eu vou prosseguir para o alvo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é perfeição. Então,
Quando alguém me pergunta assim, pastor, você é perfeito? Aí eu dou uma pergunta de volta. O que você entende por perfeição? Se for a perfeição bíblica, sim, eu sou perfeito, como Paulo era. Em que sentido? De que ele estava prosseguindo, como eu estou prosseguindo. Então, você é perfeito, pastor? Todos que estão prosseguindo para o alvo, todos que estão lutando, que são pecadores, mas pecadores arrependidos pelo sangue de Jesus e restaurados, e que lutam e que estão avançando, todos nós somos, como diz o apóstolo Paulo, não sou eu que estou dizendo, todos nós, quantos somos já perfeitos, agora, o que nós não somos ainda é glorificados. O que nós não somos ainda, somos seres livres completamente ainda das máculas do pecado e das tentações e da possibilidade da queda. Nós ainda não somos livres. Só estaremos livres quando estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Eleazar, eu sempre considerei muito útil uma ilustração simples, né? Mas ela serve muito bem nesse momento, que é a do bebezinho, né? Então, o bebezinho, ele nasce careca, né? Alguns vão ficando depois também com o tempo, né? Mas, enfim, né? Ele nasce careca, nasce desdentado, né? Ele não anda, mas se ele tem ali, né, aquilo que se espera de um bebê recém-nascido, né? Os bracinhos, as perninhas, né? Tudo certinho, nasceu, digamos, como a gente fala, nasceu perfeito, né? Ele é perfeito naquele estágio, naquele momento ali, aquilo que se espera dele é aquilo exatamente, então ele é perfeito. Dali pouco tempo ele já vai estar balbuciando algumas palavras, né, alguns sons, ensaiando ali, engatinhar, né? Mas não anda ainda, não tem dente ainda, talvez continue careca, mas ele é perfeito naquele estágio. E assim vai, né? Cada etapa, aquilo que é esperado. Então, essa perfeição em cada estágio, em cada momento da sua vida. Eu acho que é uma ilustração interessante. Eu não gosto de usar, por exemplo, a da escada, alguns já usaram no passado, não é uma escada, estamos subindo, porque daí você tem uma ideia errônea de que falta muito ainda, já passou algum trecho ali, já consegui tudo isso, né? Não. E aí já vem o comparativo, né? Olha, qual o degrau que você está na escada aí, rapaz? Isso, ele está né? lá e eu estou aqui ainda. Só que Deus não olha, Deus nunca olha a gente nesse nível, assim, como um mais em cima, outro mais embaixo. Deus olha todo mundo no nível semelhante, né? Igual. Deus nos olha sempre através das mãos perfuradas de Cristo Jesus. O Sr. White diz que não andeis preocupados sobre o que Deus e Cristo pensam de vós, né? Mas sempre do que Deus pensa de Cristo. E vós sois amados no amado. Tem um trecho tem um texto da Sra. White que está naquele livro Life Sketches, quando ela estava em Portland, voltando em New Hampshire. E aí ela disse eu estava lendo aqui algo fantástico. Ela disse assim, ó, ela encontrou o pessoal lá da impecabilidade, perfeição, perfeccionismo. Ela disse: aqueles que triunfalmente advogam impecabilidade mostram por sua própria jactância que estão longe de não serem manchados pelo pecado. Quanto mais claramente o pecador compreender o caráter de Cristo, mais desconfiado será de si mesmo. Ela repete no livro Santificação, página 5 a 7, isso daqui. Também mais imperfeitos serão seus atos em seu ver, em contraste com aqueles que marcaram a vida do Redentor Imaculado. Mas aqueles que estão longe de Jesus, aqueles cujas percepções espirituais estão tão obscurecidas pelo erro que não conseguem compreender o caráter do grande exemplo, consideram-no como se fosse igual a eles e ousam tratar de sua própria perfeição de santidade, mas estão longe de Deus, pouco conhecem de si mesmo e mesmo menos ainda de Cristo. Que palavras pesadas, né, da Sra. White, né? E no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 12, é um texto muito legal, que diz assim: há aqueles que a seus olhos parecem perfeitos, mas não se limparam ainda da sua própria imundície. E eu lembrei de um outro texto, pastor Sérgio. Eu não lembro exatamente onde está, mas se vocês quiserem pesquisar depois, dá para ir ao Google lá e colocar Canais Corruptos da Humanidade, Ellen White. Você encontra logo esse texto, em que ela diz assim, que mesmo aquilo que de melhor possamos oferecer a Deus, nosso louvor, nossas orações, sobem ao céu passando pelos corruptos canais da humanidade, ou seja, por nossa natureza pecaminosa. E é por isso que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, tem que interceder por nós, tem que ajustar, digamos assim, nossas preces, nosso louvor, para que cheguem a Deus de modo aceitável. Então, veja, se mesmo que de melhor podemos oferecer já é maculado pelo pecado, o que dizer o restante, né, da nossa vida, nossas atitudes, e por isso temos que ter essa autopercepção correta, como Paulo tinha, né? Eu, o maior dos pecadores. Não porque você Exato. viva pecando, viva cometendo atos pecaminosos por aí, né? E se entregando ao pecado. Isso é o ímpio, né?
mas porque você tem um senso de que você carece inteiramente da graça de Cristo. E aí chegamos a um outro... Pastor Eleazar queria comentar alguma coisa? Que depois eu quero Eu queria mostrar aquele texto. Eu queria mostrar rapidamente aquele texto que eu mencionei aqui, que é sobre essa questão da pecaminosidade. A senhora vai dizer assim, olha, a germinação da semente representa o início da vida espiritual. O desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Então, eu tenho uma ilustração de como que alguns enxergam. Alguns enxergam o crescimento da vida cristã assim, ó, fase 1, você já está perfeito? Não. 2, 3, não. Até você chegar, quem sabe, aí numa última geração, e ali agora você vai ser perfeito. Aqui agora você não peca aqui, você já está pronto para ir para o céu. Aqui é o nível que você chegou. Nível bom. Só que olha o que Ellen White diz. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. Quer dizer, é perfeita. Mas mesmo sendo perfeita, ainda tem o quê? Um contínuo progresso. É porque a perfeição, como eu falei, não é completude. Isso é glorificação. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de uma vida toda, né? De toda uma vida. Então, como seria o melhor gráfico? Assim, ele começa bem aqui, baixinho ainda, com pouco conhecimento da palavra, mas ele é considerado o quê? Perfeito. Ele está caminhando. Aí ele vai avançando no conhecimento perfeito, perfeito, perfeito. Então, em cada fase da vida, você vai crescendo, você vai tendo maior relacionamento com Deus, você vai ampliando o seu conhecimento, mas você é considerado perfeito já desde o início, quando você começa a jornada. A perfeição não é como eu falei, o ápice, onde você chegou, mas é o caminho que você está percorrendo. E então, só teremos realmente condições de dizer que estamos livres e sem pecado quando nós colocarmos diante de Jesus as nossas coroas, quando depusermos a nossa coroa aos pés de Cristo. Olha, né? Dois exemplos da Bíblia hebraica que nos mostram isso, além do de Paulo, que o pastor Eleazar citou, Noé e Jó, né? De Noé, as primeiras palavras a respeito de Noé diz que ele era perfeito e justo. E depois do dilúvio, o que vai acontecer? Ele bebe, ele faz tudo de errado, né? Ou seja, a perfeição nas Escrituras não é ausência de pecado, é crescimento constante. Jó também é dito que ele era justo. Não viste meu servo Jó, que é justo e perfeito em seus caminhos, mas Jó briga com Deus. Ele tem fé em Deus, com certeza, mas aquela frase fantástica que nós gostamos tanto de falar, que é a paciência de Jó, ela não descreve Jó de maneira nenhuma. Ela é uma frase pirotécnica, não sei de onde surgiu, mas assim, Jó não era paciente coisíssima nenhuma. Quando você lê o texto de Jó com mais cuidado, você vê que Jó estava estressado no meio do texto. Ele briga, ele fala que vai discutir com Deus. O texto que nós acabamos de ler, logo o verso 11, quando termina, né? Ainda que ele me mate, nele confiarei, ele termina dizendo assim, mas o meu caso eu vou defender diante dele. Em outras palavras, eu vou discutir com Deus, né? Tá certo. Ele mesmo fala, e olha só, quando termina o livro de Jó, ele que era perfeito, de acordo com a declaração do próprio Deus, não era dele, dizendo que ele era perfeito, ele diz assim, eu conhecia apenas de ouvir falar, agora eu conheço melhor. Então, conheço pessoalmente. Agora vejam, perfeição, então, nas Escrituras, não é a ausência de falhas. Perfeição nas Escrituras é o reconhecimento da ação de Deus em todos os momentos e o caminhar, a comunhão constante com Deus. E nós vamos sendo, eu gostei muito do gráfico, pastor Eleazar, que é perfeito em cada etapa, em cada momento, em cada passo. Eu vi o texto aqui, pastor Michelson, o texto que o senhor citou ali, o texto é bonito, esse texto da senhora White, hein? Tá, inclusive num blog muito interessante chamado criacionismo.com.br, no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 344, diz assim, os serviços religiosos, as orações,
o louvor, a penitente confissão de pecado, sobem dos crentes fiéis qual incenso ao santuário celestial, mas passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, ao menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não ascendem imaculada pureza, e a menos que o intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável por Deus. Aqui não é uma questão da carne santa, na verdade. Aqui até alguém comentou ali, não é uma questão da carne santa. Aqui é pureza moral. Por mais que nós estejamos caminhando ao alvo e nos aperfeiçoando todos os dias, jamais a nossa moralidade vai alcançar aquele nível de perfeição que independerá do sacrifício de Cristo e da ação de Cristo para transformar os nossos canais de corrompidos da alma até o dia que estejamos sem corruptibilidade, sem corrupção. E aí, utilizando a palavra corrupção que está aqui, com o que está em 1 Coríntios 15, que é quando o corruptível se transformará em algo incorruptível. É importante entendermos esses conceitos, né? E veja, quando as pessoas leem, por exemplo, um texto como este aqui, ó, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Se a pessoa entende esses conceitos de perfeição bíblica, e se ela não lê o contexto aqui desse capítulo 5 de Mateus, ela vai ficar desesperada. Porque ela percebe, ela sabe que ela tem pensamentos negativos, pensamentos maus, às vezes tem senso de vingança. Acontece isso, né, com os seres humanos pecaminosos, né? E, claro, a gente se arrepende disso e pede perdão naquele exato momento, e Deus purifica e perdoa. Mas quando ela se compara com o Pai Celestial, ela percebe assim, olha, tem um abismo aqui intransponível. Mas aí você vai para trás aqui e vê o contexto, e é sempre importante ler o contexto, né? Você percebe que Jesus falando sobre fidelidade, falando sobre a questão de não julgar as pessoas, né? Não apontar o dedo, amar os inimigos. E então ele termina, sejam então perfeitos. Ou seja, aqui a ideia de um amor maduro, né? De uma experiência espiritual madura a tal ponto de amar até os inimigos. É preciso entender esse conceito de perfeição para não entrarmos em dois perigos. Primeiro, se você é uma pessoa muito autocontrolada, disciplinada, você pode correr o risco de pensar que é melhor que os outros, né? Eu não sou pecador a esse ponto, eu não como isso que ele come, eu não me porto como ele se porta. E você começa a olhar de cima as pessoas e isso é um pecado. Por outro lado, se você é uma pessoa que é fraca por uma série de motivos, pode ser por sua formação, uma questão de epigenética. Há pessoas que nascem com propensão para o alcoolismo já. E aí? Eu vou me comparar com essa pessoa se eu não tive essa desvantagem genética, epigenética ou de formação, de criação? Deus não é possível colocar todo mundo numa tábula ali, né? Rasa, porque as pessoas são diferentes. Então, o outro perigo é pensar, eu sou realmente um miserável, eu não tenho solução, não há solução para mim porque eu não consigo alcançar esse nível, esse padrão. Os dois estão errados. O que olha de cima e o que só se vê lá embaixo. Porque perfeição não tem nada a ver com isso. E é importante nós realmente trabalharmos esse conceito, estudarmos isso, para ter uma vida cristã espiritualmente equilibrada, né? Viver a verdadeira perfeição, que é maturidade espiritual, é amor ao semelhante, né? E assim, a nossa religiosidade vai ser muito mais satisfatória, né? E teremos realmente paz no nosso coração. Pastor Michelson, eu poderia dizer, baseado nisso que você está falando aí, que perfeição cristã não está associada ao olhar para nós. O problema maior das pessoas é quando elas começam a olhar para elas mesmas. Então, ela se enxerga superior, porque ela não come mais a carne, ou isso, ou aquilo, ela não bebe isso, não bebe aquilo. Eu não estou aqui fazendo alusão a que você tem que comer ou deixar de comer, tá? Sou vegetariano desde nascença. Mas é que algumas pessoas fazem deste assunto um trampolim para se considerar superior. Não, porque eu não como mais isso, porque eu não faço mais, não me visto assim, não faço. Então, ele olha para si, aí ele se coloca numa posição superior. E esse que você falou, que se coloca sempre abaixo, ele sempre se vê como o indigno. Esse é o problema, é que ele está olhando sempre para ele. A perfeição cristã está associada exatamente, a santificação é exatamente o processo inverso. É o não olhar para mim, é olhar para Cristo. Porque quando eu olho para Cristo, pronto. Então, quando eu começo a olhar para mim, em algum momento eu vou me considerar ou superior ou inferior, ou as duas coisas. Eu me considero superior a um que está, aos meus olhos, inferior a mim,
e me considero inferior àquele que eu acho que está superior. Quer dizer, eu sempre vou ter essa luta comigo. Por quê? Porque eu estou olhando para mim. Quando eu olho para Cristo, aí pronto, aí o problema é resolvido, não é? Então, eu queria só compartilhar aquele texto que eu mencionei, que eu gosto de citar e mostrar daqui a pouco. O pastor falou, está aqui o texto, olha. Quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus, quando forem glorificados os santos de Deus, então, e só então, eu gosto dessa expressão, então e só então será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado. Não é salvos do pecado, é salvos e sem pecado. Quando isso vai acontecer? Quando terminar o conflito, quando a armadura for deposta aos pés de Cristo, quando nós formos glorificados, só então será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado. Então, eu acredito que ficou, até agora está bem claro, né, pastor Michelson, pastor Sérgio? É isso. Só agora precisamos, quem sabe, adicionar um ponto, né? Sim. A gente sabe que a vida cristã ela tem ali as suas 3 grandes etapas, né? Justificação, que é o momento que a pessoa é perdoada de seus pecados, é considerada justa por Deus. Como diz o pastor Sérgio, Deus olha para ela e vê Cristo, né? Há o processo de santificação e, finalmente, quando Cristo voltar, a glorificação, que é isso que o pastor Eliezer acabou de ler para nós aí, né? Então, sem pecado. A natureza pecaminosa foi destruída. Agora, para que não fique dúvidas aqui, pastor Sérgio, vocês falaram de fé, falaram de que a gente herda uma natureza pecaminosa e lida com ela a vida toda, enfim. Então, quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Qual é a participação humana? E mais, como definir o conceito de santificação? Porque não para ali na justificação, né? Não. O que é santificação, pastor Sérgio? Olha, essa pergunta é essencial para nós que pensamos em reavivamento nesses últimos tempos. Esquecer o que é santificação e ficar só na justificação é lidar apenas com os pecados passados e achar que nós é um conceito meio calvinista. Deus determinou que nós fomos justificados, de uma vez salvo para sempre. Há textos, e eu gosto de um texto de Filipenses em que Paulo fala, obrando com temor e com tremor e com temor a nossa própria salvação. Isso é extremamente importante, esse texto é extremamente importante, mostrando a nossa cooperação. Havia um teólogo falecido já chamado Klaus Westermann, ele disse o seguinte, que a história da Bíblia é a história da ação de Deus e resposta do homem. Eu gosto muito disso, a ação de Deus e resposta do homem. Eu gosto de pensar também como um rabino chamado Abraham Heschel dizia que a história das Escrituras não é do homem buscando por Deus, mas de Deus buscando do homem. É a busca de Deus pelo homem, né? O homem sendo buscado por Deus. Porque é exatamente isso que nós encontramos no livro de Jeremias, capítulo 29. Eu serei encontrado por vós. Veja assim, olha que interessante, né? Não é que vocês vão me encontrar porque eu estava escondido e vocês conseguiram me achar. Não, eu serei encontrado por vós. Em outras palavras, eu me deixarei ser encontrado por vós. Eu quero usar um texto da lição da Escola Sabatina de alguns dias, que vai nos dar uma ilustração muito clara a respeito dessa relação entre quem tem fé e qual o resultado dessa fé. Abre comigo sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 7, verso 9. Isaías, capítulo 7, verso 9. É muito interessante esse texto, né? Que na revista atualizada diz assim, você já abriu o seu texto aí? Diz assim, ó. Entretanto, eu vou ler na Corrigida e Fiel. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não haveis de permanecer. Certamente não haveis de permanecer, ou não sereis estabelecido. Ou para ler ali na revista Corrigida, quem está aí vai achar mais interessante ainda, que diz assim, se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. Olha que interessante, aqui a palavra utilizada no hebraico para crer e a palavra para ficar firme são a mesma palavra, emuná, a mesma palavra, nos trazendo uma relação imediata entre o processo inicial e a permanência. Se você não acredita e se você não é fiel, se você não, o acreditar aqui não é crer na lealdade a Deus, você não consegue ser leal em todos os outros momentos. Por isso que eu falei lá no início que aquela ideia que separava fé e obras, ela não condiz com o conceito bíblico de justiça e santificação.
Porque santidade e obras não são um processo, as obras não são um processo posterior à fé. Elas fazem parte da fé bíblica. Fazem parte da fé bíblica. Logo, a santificação é o processo necessário da justificação. Aquele que recebe a justificação, ele necessariamente começa o processo de santificação. E o que é, então, santificação? Permanecer. Permanecer em quê, pastor? Permanecer na aliança. O conceito mais básico das Escrituras é o conceito da aliança. E o que é que isso significa? Deus, na sua graça e na sua misericórdia, ele olhou para o ser humano e disse: o ser humano está perdido, estaria perdido. Mas ele estabelece, por sua graça, uma cidadela chamada aliança, fortificada pela sua graça. E nós vimos isso, sabe onde? No capítulo 5 de Isaías, que nós estudamos na lição, o Cântico da Vinha. Eu estabeleci uma cerca ao redor da minha vinha. Olha que fantástico. Essa cerca é a proteção da lei de Deus e da fidelidade de Deus, das suas ações por nós. É a aliança de Deus que ele nos convida para entrar. O ser humano tem algo para entrar? Ou o ser humano pode bater no peito e dizer: eu sou perfeito, deixa eu entrar na sua aliança? Não tem. Nada. A entrada na aliança é o reconhecimento de que nós estávamos perdidos e de que a aliança é o momento pelo qual Deus abre as portas e nos justifica. A entrada para a aliança é o sangue de Cristo sendo colocado sobre nós, sendo derramado por nós e apagando os nossos pecados da nossa vida, não do santuário celestial, mas apagando os nossos pecados da nossa vida, justificando-nos e perdoando nos pecados passados. Eu entrei na aliança, recebo então um cartãozinho dourado, dizendo que eu sou cidadão do reino. Entrei. O que eu tenho que fazer dentro da aliança? O que eu tenho que fazer ao entrar nesse reino chamado aliança? Ao ser convidado para ser parte do reino de Deus? Eu devo agir em conformidade com as leis de Deus. Aí eu volto para Deuteronômio capítulo 4, para Levítico capítulo 26, para Deuteronômio capítulo 28, capítulo 30, verso 15. Olha isso, que diante de vós eu coloco a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Eis que chamo os céus e a terra como testemunha contra ti, de que diante de vós coloquei a vida e a morte. Te proponho 2 caminhos. Deus, quando nós entramos na aliança, Deus automaticamente nos convida para ser santos. E o que é santidade? Ser estabelecido, ser firme, permanecer na santidade que nos foi, na firmeza que nos foi convidada e nos foi imputada quando cremos, quando aceitamos o convite. Na Bíblia, santidade, as pessoas têm um convite, têm uma ideia muito errada, uma ideia filosófica de santidade. A ideia de que santidade, nós sempre falamos, o que é ser santo? É ser separado. Mas Jesus, no seu discurso, na sua oração sacerdotal, disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, não os separe do mundo, Senhor, mas que os livre do mal. Onde é que está aquela santidade que acabamos de ler ali? Que sede santos como o Senhor vosso Deus é santo, ou sede perfeito, ou como lá em Lucas diz, sede misericordiosos. Santidade, no conceito, a palavra hebraica kadesh, a palavra kadash em hebraico, ela tem a ver com permanecer firme, com ter uma atitude que seja harmônica, que é aquilo que foi dito a Acas. Se você crer, olha só, mental, você vai permanecer, você vai ter palavras e atitudes que sejam condizentes com sua crença, com aquilo que foi colocado na sua mente. Santidade nas Escrituras, meus amigos, meus queridos irmãos da Igreja Central de Porto Velho, de Manaus, que estão assistindo de outros lugares, santidade é a perfeita harmonia entre aquele que declara ser filho de Deus e suas ações. É a perfeita harmonia entre aquele que pensa, aquele que em sua mente diz: eu creio nas Escrituras, com aquele que, com as palavras que saem da sua boca e com as atitudes das suas mãos. Santidade é aquilo que acontece com Deus. Lá em Jeremias 29, que eu acabei de mencionar. Deus diz assim: olha, passados 70 anos contra o rei na Babilônia, eu me lembrarei de quê? Da minha boa palavra que falei a vosso respeito. Deus não é alguém que fale algo que não está em sua mente e que haja de maneira contrária àquilo que falou ou que pensou. As atitudes, as palavras e os pensamentos de Deus são sempre harmônicos, por isso ele é santo. Ele é firme, suas mãos estão firmes, sua palavra permanece para sempre. Permanecer em hebraico também é amém, é emuná. E a sua boca pronuncia palavras que estão vazadas em seu pensamento. Quando nós atingirmos este estado, que vai ser difícil aqui, né? Mas no nosso nível, na nossa etapa, nas nossas etapas, de não tentarmos ocultar com um feliz sábado, aquele eu te odeio no sábado, com o feliz sábado,
a ideia de que, quantos não já não passaram por isso, em que a comissão de nomeação da igreja é a comissão de lavar roupa suja, lembrar que o irmão fez isso, aquilo outro, ou a comissão da igreja é o momento em de lembrar que aquele irmão fez isso e colocar todo o veneno para fora, de dizer que amamos ao próximo e negamos a pessoa que está na igreja ou qualquer outra pessoa, ou a mão estendida. Nossos pensamentos são traídos por nossas ações e por nossas palavras. Por isso, nós não conseguimos ser santos. O texto que eu li da senhora White, está lá no livro Life Sketches, fala a respeito disso. Pessoas, homens e mulheres, que afirmam santidade, mas praticam iniquidade. Uma expressão do pastor Amin Rodor, aqui apenas para utilizar aqui nenhum tipo de crítica ao pastor Eleazar, que é vegetariano, ou outros que sejam vegetarianos, mas o pastor Amin Rodor dizia assim: há em nosso meio vegetarianos que são canibais. Estes não são santos, porque a santidade de verdade é aquela que a verdadeira santidade é aquela que tem uma mente que ama, uma voz que declara amor e uma mão que pratica o amor. E não é o amor socialista, é o amor que demonstra e leva para os céus. Essa é a verdadeira santidade, a santidade bíblica. Amém. Pastor Sérgio, foi bom você lembrar aí, né, que quando eu citei João 5:28, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, o texto correlato em Lucas fala sede misericordiosos, né? Misericordiosos. Então ali ele traz o real sentido da perfeição, que é essa misericórdia. E misericórdia, a palavra, ela é uma palavra bem interessante, né? Cordes tem que ver com o coração, né? Córdia, cordes, né? Corde, ex-corde, de coração. E miséria, né? Colocar a miséria no coração alheio, colocar o coração, melhor dizendo, na miséria do outro. Então, isso é a misericórdia, né? Deus, ele faz isso o tempo todo, é misericordioso, ele coloca o coração dele em nossa miséria, ele coloca os seus sentimentos, ele empenha seus sentimentos em nossa miséria, e nós temos que ser como ele. Não indiferentes, não frios, né? Mas pessoas que colocam o coração na miséria alheia. Isso é ser perfeito, segundo a Bíblia. Pastor Eleazar, retomando um ponto aí da sua fala anterior, só para deixar bem claro isso antes da gente partir para o nosso encerramento, perfeição, voltando àquele ponto, perfeição seria sinônimo de impecabilidade? Parece que não, pelo que você já explicou, né? Jamais. Jamais. A perfeição não está atrelada à impecabilidade. Tanto que Deus, ele é perfeito, e a perfeição de Deus é incalculável. Não vou nem me delongar nisso aqui, que a perfeição de Deus é algo extremamente gigantesca. Mas aqui, o texto que foi mencionado por várias vezes, a senhora White, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, ela citando o texto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, ela diz, como Deus é perfeito em sua esfera, elevada esfera de ação, assim o homem pode ser perfeito em sua esfera humana. Então, Deus não pede uma perfeição dele, ele pede a perfeição na sua esfera. Como Deus é na esfera dele, você, como ser humano, deve ser perfeito na sua esfera. A perfeição, conforme nós vimos aqui em Filipenses, ela não está atrelada à impecabilidade, à impecaminosidade. Ela está associada ao caminho que você percorre neste processo de santificação. Uma coisa que precisa ficar clara é que a santificação, por melhor e por mais importante que ela seja, tá? Sem santificação ninguém verá a Deus, é importante, tem o seu papel na vida cristã. Poxa, o pastor Sérgio deu uma aula sobre isso agora, falando sobre a santificação. Ela tem a sua importância. A única coisa que nós não podemos fazer é colocar uma vírgula ou um grão de areia que seja na santificação como um processo salvífico. No momento que você fizer isso, tudo que você já fez vai por água abaixo. Tudo. No momento que você achar que a sua santificação contribuiu de alguma maneira, ou que ela é importante de alguma maneira para que você seja salvo, pronto. Tudo foi destruído. Porque por melhor que a sua santificação seja, ela não passa, sabe de quê? De absorvente usado. Deixa eu melhorar aí. Lá no livro de Isaías, porque santificação são as nossas justiças. O que é justiça? É aquilo que eu faço para agradar a Deus. Eu quero ler 2 textos em Isaías. 2. Um que fala da nossa justiça e um que fala da justiça de Deus.
Então, tudo que o ser humano faz de bom para agradar a Deus é chamado justiça, né? O que é um homem justo? É um homem que busca fazer a vontade de Deus, tá? Então, como é que a Bíblia se refere à nossa justiça? Então, a Bíblia fala que a nossa justiça, aqui no livro de Isaías, é como trapo de imundície. Está aqui no final do livro de Isaías, capítulo 64, e o verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E todos nós caímos como folha, as nossas culpas como o vento nos arrebata. Tem um outro texto que ele vai dizer que nós somos nada e as nossas obras, nossas justiças são menos que nada. Gente, a gente está no negativo. É menos que nada. Então, nós estamos no negativo. Veja, a nossa justiça é como trapo de imundície. Naquela época, no povo de Israel, não existia sempre livre, always e nenhum tipo de absorvente. As mulheres usavam um paninho. E esse paninho deveria ser descartado, porque Deus sabe que, na sua infinita sabedoria, sabendo que o sangue é sempre um agente contaminador, e o povo, no contexto de deserto, sem um espaço apropriado para higienização, não tinha suíte. Então, Deus pedia que as mulheres descartassem aquele paninho fora do arraial, ele era destruído, era queimado, enfim. Mas esse paninho que era usado, ele depois de usado no período menstrual, esse paninho era chamado de trapo de imundície. Então, Deus chega para mim, para você, e diz assim, olha, a sua justiça, ou seja, tudo que você faz de bom para me agradar, é absorvente usado para mim, não passa de um absorvente usado. Aí é que entra, pastor Sérgio Monteiro e pastor Michelson, o texto que foi lido. As nossas orações, por melhor e por mais bonita que seja, quando passa pelo canal corrupto da humanidade, já não presta mais. Tem que alguém lá em cima interceder, burilar aquilo ali para entregar, porque se for com esse remetente aqui, não chega. Não chega, não tem jeito. Com o remetente ser humano, não vai no Pai nunca. Tem que Jesus Cristo pegar e transformar essa oração, porque passando pelos canais corruptos é trapo de imundície. A minha justiça é trapo de imundície. Então, qual é a solução, pastor? Porque, poxa, eu faço tudo de bom, eu faço o meu esforço todinho e não vale nada. Para a salvação, não. Mas conta para Deus a sua intenção. Deus olha e diz, tem alguém que está tentando? Esse está tentando. Aí Jesus diz, pai, então eu vou fazer uma coisa. Olha só, agora o segundo texto que eu vou ler de Isaías, que está em Isaías capítulo 61. Olha que texto lindo. Aqui para mim, o texto mais claro na Bíblia sobre justiça imputada, que é a justificação, é esse aqui. Olha só. Isaías 61 e o verso 10. Diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Olha que coisa linda. Porque me vestiu de vestes de salvação. Então, peraí, salvação não é uma veste minha, não é a minha justiça. Lembra que as vestes e a justiça na Bíblia são correlatos? A Bíblia sempre usa essa expressão de vestes para referir-se à justiça. As vestes minhas, elas não servem. Deus é quem me veste. Ele me vestiu com as vestes da salvação. Me cobriu com o manto de justiça dele, não minha. Como um noivo que adorna com atavios a sua noiva que se enfeita com as suas joias. Pronto. Então está aqui. Deus é quem me veste. Quando Deus me veste, aí eu sou considerado justo. Mas e o meu processo cá? E a minha santificação e tudo? Isso aí é a minha permanência na aliança. Eu amo Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus faz por mim. Deus, ele me convida para entrar numa aliança, eu entro nesta aliança, e aí o que Deus me faz? Ele pega e coloca a justiça dele sobre mim. Isso aqui é tudo e única e exclusivamente o que é suficiente para a sua salvação. Isso é demonstrado lá na cruz do Calvário, quando o ladrão na cruz, sem conseguir fazer absolutamente a não ser entrar na aliança e aceitar o convite de Cristo. Lembra-te de mim, Jesus disse, você vai estar comigo. Acabou. Foi suficiente para ele. Veste de justiça. É suficiente. Mas o ladrão sai da cruz. Vamos, hipoteticamente, ele não está mais na cruz. Ele tem que permanecer nessa aliança. Há uma permanência. Então, o processo de santificação é o processo de eu permanecer na aliança. Deus está olhando e diz, a intenção do coração dele é de acertar sempre. Ele está lutando. Não é aquele ímpio, como disse o pastor Michel, que já desistiu e para ele está tudo bem, eu vou pecar mesmo e está tudo certo. O pecado na vida de um justo é um acidente, não é uma constância. Ele caiu, mas não era o que ele queria fazer. Então, para efeitos de salvação,
a justiça de Cristo. Ele coloca sobre mim, que sou pecador. Eu sou impecável? Não. Então, pastor Michel, respondendo diretamente à pergunta, perfeição e impecabilidade aqui na terra, enquanto nós somos pecadores, são conceitos incompatíveis. Nós ainda seremos pecadores até a volta de Jesus. Seremos pecadores. Só deixaremos de ser pecadores quando nós estivermos lá na glória. Tá? Isso não quer dizer que eu não deva lutar contra o pecado, que eu não vou vencer o pecado, que eu não deva vencer as minhas tentações. Não é desculpa para o pecado. Já que eu sou um pecador, então eu vou praticar o pecado. Não, peraí. Já que eu sou pecador, então eu vou adulterar, então eu vou matar, então eu vou roubar. Não tem nada a ver. A sua permanência na aliança exige a santificação, que é exatamente essa luta contra o pecado. Pode escorregar? Pode. Pode acontecer o deslize? Pode. Aí nós contamos com a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é perfeita e santa. Ele nos vestiu com as vestes da salvação. Eu gosto muito de pensar, pastor Eleazar, me lembrando aqui, duas coisinhas, pastor Michel, se me permite, eu sei que a gente já está bem adiantado, mas duas ilustrações que nos mostram de maneira muito perfeita essa ideia. Primeiro, antes de mais nada, eu gosto sempre de, o que é que faz um padeiro? Ele faz pão. O que faz um pedreiro? Ele constrói casas. O pecadeiro, ele é especialista em pecado. O pecador é aquele que cai em pecado. Aquele que está no processo de santificação, ele deixa de ser pecadeiro. Nós não podemos ir para o céu como pecadeiros. A nossa graduação em pecado o nosso diploma precisa ser rasgado. A nossa pós-graduação, doutorado em pecado, que todos nós recebemos, muitos vão se especializando durante a vida em ser pecadeiros. São PhDs em pecado, né? E vão sendo pecadeiros a vida inteira. Mas o pecador é aquele que quer ficar no jardim da infância do pecado. Ele sabe que existe, ele sabe que ele é pecador, mas ele não utiliza o fato dele ser pecador como uma desculpa para continuar sendo pecador. Né? Ele trata de, reconhecendo a sua pecaminosidade, continuar em direção a essa perfeição que será alcançada na eternidade. Eu costumo dizer que quando nós damos um passo, que é o passo da nossa lealdade a Deus, Deus dá 10 mil passos em nossa direção. Eu gosto de uma ilustração que é assim, se eu chegasse, nós já falamos uma vez, já usei ela, e imagine que hoje nós chegássemos, agora é o Elon Musk, né, que é o homem mais rico do mundo lá, e ele chegasse aqui e dissesse para o pastor Mário Sérgio, pastor Mário Sérgio, gostei muito do seu perfil no Facebook, e eu trouxe um cheque aqui para você de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Pastor Mário Sérgio iria ficar encantado, e você pode fazer o que você quiser, o que quiser. E aí o pastor, não, todos os meus problemas acabaram, etc. Eu vou aqui construir uma igreja aqui, fazendo Natal. O pastor Mário Sérgio, que eu conheço, um homem missionário, iria fazer 1,5 milhão de coisas missionárias, conheço há muito tempo já. E aí ele chegasse na segunda-feira e dissesse para a Cláudia, né? A Cláudia, minha amiga também, disse, Cláudia, tivemos aqui o cheque, anunciasse na igreja. Aí ele chegasse, colocasse no estante, e deixasse lá uma semana, e todo dia ele olhasse para o cheque e dissesse, olha, esse cheque aqui resolve todos os problemas. 1 mês, 2 meses, 10 anos, 50 anos, 100 anos, e 20 anos e nada de descontar o cheque. Para que serviu o cheque para o pastor Mário? Nada. Deus na cruz do Calvário, ele nos deu um cheque assinado pelo sangue do seu filho em branco, porque o preço do nosso pecado não podia ser quantificado, a quantidade de pecados. Ele nos deu um cheque em branco, chamado justiça, e a justiça de Cristo. O que é que nós fazemos? Qual é o nosso papel? Ir até o banco da graça, chegar no santuário celestial, entregar o cheque e falar, tem um cheque aqui, não está assinado. O anjo, o relator, vai olhar e falar, vou preencher aqui com a quantidade dos seus pecados. Ah, mas quanto foi? Você não precisa saber, não. Já foi pago. Aqui, a única coisa que vai ser feita, então, é chegar, o Sérgio, o Mário Sérgio, o Eleazar, o Michelson, qualquer um. Ele veio descontar. E esse ir descontar é o reconhecimento de que nós não temos o suficiente para pagar os nossos pecados, que nós somos pecadores e que a graça vem desse banco. Isso é justiça, isso é santificação. Amém. É isso que nós podemos fazer. Louvado seja Deus. Ok, amigos, estamos aí já caminhando para o fim da nossa live, né? Muito bom conversar sobre esses temas. Na verdade, eles vão ao âmago, né, da vida cristã, da essência do que é ser cristão, alguém que é justificado pela fé e vive uma vida de santidade ao lado de Cristo, né? E, curiosamente, como os temas, né, de reflexão aqui nessa série que vocês tiveram aqui em Porto Velho tiveram que ver com revamento, né, e família também. Olha que interessante, eu sou um apaixonado aqui pelo projeto Reavivados por Sua Palavra.
Tá aí uma boa coisa para fazer, viu? Todo dia ler um capítulo da Bíblia com calma, com oração, bebendo ali do texto, né? Isso fortalece, isso reaviva, revifica, né? a vida. E o texto para amanhã, eu sempre leio um dia antes, porque eu preparo alguns conteúdos para disponibilizar em redes sociais. Inclusive, se você quiser receber todos os dias, eu tenho no Telegram um canal. É só entrar no Telegram, cria sua continha no Telegram. Tem muita gente migrando para lá agora mesmo, né? E procure Devocionais Michelson Borges. Você vai achar meu canal ali. É só se inscrever. Você vai receber todos os dias umas pequenas artes que eu faço ali com os textos. Faço uma lista de insights, reflexões e um pequeno áudio também, que eu gravo aí de 3 minutinhos todos os dias sobre o texto do dia. E o de amanhã, já estou antecipando aqui, é Ezequiel 37, justamente aquela visão que ele teve do Vale dos Ossos Secos, né? Eu não vou ler tudo aqui, naturalmente, porque o nosso tempo já esgotou, mas ele fala aqui, por exemplo, né? Deus chama então o seu profeta e diz: profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele vê um vale cheio de ossos secos, desarticulados ali, e a ordem que ele recebe de Deus é fala, profetiza, anuncia a palavra para esses ossos secos. Se você, querido irmão, se sente espiritualmente como osso seco, ouça a palavra de Deus, ouça a voz profética, porque aí o fenômeno que acontece em seguida aqui, ele vem pelo seguinte, ó, no verso 6, porei em vocês o Espírito e vocês viverão. E aí começa a ver aqui um processo interessante, né, que é reverso, né, que o que acontece normalmente é morrer e tudo que há de tecido mole vai se deteriorando, restando apenas os ossos, depois o pó. Aqui acontece o sentido inverso, né? Os ossos começam a se juntar, aparecem os tendões, os músculos, a pele, e finalmente aparece ali um corpo. Mas o corpo ainda não está vivo. E aí é dito para o profeta, profetiza de novo, fala de novo, a palavra de novo. Sabe, muitas pessoas são como ossos secos, estão mortas espiritualmente. Outras são só de fachada. Você olha, parece até um cristão, ele vai à igreja, ele guarda o sábado, ele devolve o dízimo, mas falta alguma coisa ali. Por dentro ele sabe que a coisa não está correta, alguma coisa está faltando. O que está faltando? O Espírito de Deus. É a solução aqui nesse capítulo. O tempo todo é o Espírito Santo, né? E aí, quando o profeta finalmente ali, mais uma vez obedecendo a orientação, o mandato de Deus, ele então fala, o Espírito Santo vem. Olha o que acontece no verso 10. Profetizei como ele havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Eu acho interessante, porque o texto não termina dizendo assim, ó, formaram uma grande igreja, formaram uma grande comunidade, formaram uma congregação, formaram um exército. E eu me lembro que, na verdade, Ellen White fala, por exemplo, dos jovens, né? Com tal exército de jovens devidamente treinado, capacitado, né? E claro, levado aí pelo Espírito Santo, a obra de Deus seria terminada tão rapidamente se tivéssemos esse exército, né? Então, quando há um reavivamento, ele acontece também, não apenas para que nossas famílias sejam reavivadas, isso vai acontecer, não apenas para que nós, como indivíduos, sejamos reavivados, mas também para que a missão seja reavivada. Quando o Espírito Santo realmente tomar a igreja, fizer com que ela se levante, né, como diz o verso 10 também, ele vai torná-la um exército. E uma vez alistados nesse exército, nós vamos realmente experimentar a alegria de nos envolver na missão de Deus, na missão de salvação dos outros, e fazendo isso, estaremos também, não é garantindo a salvação, porque não é pelas obras, né? Mas nos mantendo no caminho da salvação. Então, eu espero, queridos irmãos, que vocês pensem assim, meditem, né, nesse capítulo 47, é a leitura de amanhã, mas eu já adianto para vocês hoje, então, de que realmente nós podemos até ser ossos secos, podemos até ser cristãos de aparência, mas se permitirmos que o Espírito Santo ele entre em nós, tome nossos pensamentos, tome nossa vida, nós seremos bem diferentes. Nós ficaremos em pé e vamos marchar como um exército, felizes, realizados, como diz Abacuque, ainda que tudo ao redor desmorone, estaremos ali felizes, porque estamos de acordo com a vontade de Deus. E o último texto aqui, que é do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, Ellen White diz o seguinte, olha só. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a primeira ocupação
Nossa primeira ocupação, o quê? O reavivamento. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Deus quer dar, Deus quer conceder. O que temos que fazer? Pedir, buscar, clamar a Deus pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, eu acho que é porto-velhenses, né? Posso estar enganado, mas irmãos de Porto Velho, irmãos de Manaus, irmãos que estão nos acompanhando nessa live, que Deus nos encha com seu Santo Espírito, que haja reavivamento em nossos lares, em nossa vida particular, e isso é uma reação em cadeia. Se houver em mim, vai haver na esposa, nos filhos, na igreja, na sociedade, e aí o mundo estará, uma geração pelo menos estará preparada para encontrar Jesus. Que o bondoso Deus envie seu Espírito a todos nós, sejamos batizados nesse Espírito e assim possamos permanecer em pé até a volta de Jesus. Vamos encerrar com uma oração? Peço que vocês fechem os olhos e agora pensem em Deus, pensem no que precisa mudar em sua vida, pensem nos ídolos que você precisa abandonar, nas práticas, costumes, hábitos, pecados e suplique a Deus que Ele opere esse milagre na sua vida. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui meditando em Tua palavra, meditando sobre o que é fé, o que é santificação, o que é reavivamento, mas que não sejam apenas conceitos bíblicos, conceitos intelectuais. Coloca em nossa mente, em nosso coração, tudo isso, Pai, para que essas palavras tenham o efeito desejado, que é nos reavivar, nos levantar desse vale de mornidão, de indiferença, nesse vale de ossos secos e nos tornar realmente cristãos fervorosos que entendem sua missão no lar, na igreja e na sociedade. Bondoso Deus, abençoa o pastor Sérgio aí na condução desse teu rebanho na Igreja Central de Porto Velho. Abençoa todos os irmãos, a liderança da igreja e, por extensão, a tua igreja em todo o planeta, para que ela desperte, se reavive e termine a obra que precisa ser concluída. Abençoa o pastor Sérgio Monteiro, abençoa o pastor Eleazar e todos os irmãos que nos acompanharam nesta live. É o que nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Que privilégio poder ter participado aqui quietinho, assistindo, bebendo cada palavra, cada ensinamento. Muito obrigado à Igreja Central de Porto Velho e todos os outros amigos de diversos lugares daqui de Rondônia. Nós fomos ricamente abençoados nesta noite. Obrigado, pastor Sérgio Monteiro, pastor Eleazar Domini, pastor Michelson Borges. O pastor Michelson disse que hoje era um milagre o que estava acontecendo, lá no início, né? Reunir 3 pastores de 3 lugares diferentes e tantos outros irmãos de lugares diferentes e termos um culto como foi esse aqui. E eu quero dizer para vocês que esse milagre, que realmente é um milagre que a tecnologia está nos proporcionando, ele é um marco para a Igreja Central de Porto Velho. Fizemos 10 dias de reavivamento e hoje nós tivemos um encerramento todo especial. Talvez se fosse lá em Caná da Galileia, eles diriam, mas você guardou, né, a melhor parte, o melhor vinho para o final, né? Mas a obra de Deus, ela é assim. Nosso muito obrigado a vocês, pastores. Pastor Sérgio. Pastor Mário, muito obrigado pelo convite, um privilégio de falar aí aos nossos irmãos. E sempre, meu amigo, sempre que o senhor quiser, nós estamos à disposição, seja presencialmente. Pastor Eleazar já está aí do lado, né? Pastor Eleazar já está aí do lado. Nós estamos mais longe aqui, pastor Michel, senhor. Esse lado não é tão pertinho, não. Eu estava dando uma olhadinha. Para a gente sair do Maranhão em São Paulo, é quase a distância, ou mais, daqui até o Manaus, até o Acre ali, é mais verdade do que sair daqui do Maranhão para ir, porque a região norte é muito grande. Verdade, tem razão. Do outro lado da Amazônia aqui, né? Então, é complicado vir para cá, mas Deus vai conduzindo o pastor Eleazar. Deus levou o povo por 40 anos no deserto, quem não vai levar o pastor Eleazar, que não chegou nem aos 40 anos ainda até o Amazonas. Olha só que bênção. Quando eu for, eu levo você junto, Sérgio.
Tá certo. Muito bem, amigo. Obrigado, pastor Mário. Obrigado mesmo. Obrigado a todos. Foi um prazer. Obrigado, pastor Eleazar, pastor Michelson, por aceitar também estar aí com o pastor Mário Sérgio, que é um amigo muito querido. A família, ele é uma pessoa que está no coração da nossa família e vai estar sempre. E a ele, todas as vezes que ele pedir, mesmo que eu tenha algum compromisso, eu tenho o compromisso espiritual de dizer sim, senhor pastor, eu farei. Tá joia, meu amigo. Muito obrigado. Eu quero falar para você agora que também assistiu conosco os 10 dias ou as 10 noites. Nosso muito obrigado. Deus abençoe você. Chegamos ao final desses 10 dias, mas não chegamos ao final do seu reavivamento. Continue, querido, buscando a palavra de Deus em oração, o Espírito Santo, para que esse processo possa continuar na sua vida. Está bem? Nosso próximo programa, nós faremos a transmissão direto da Igreja Central no próximo sábado, o culto divino, às 10 horas. Você, então, é nosso convidado para assistir através do canal da Igreja Central, o culto divino. Eu estarei trazendo a mensagem. Desde já fica aí a divulgação, o Evangelho de João para a Igreja em 2021. Então, você está convidado a assistir conosco também. Deus abençoe, bom descanso, fiquem com Deus.